Passemos então a falar sobre as averbações de dados pessoais. Aqui a gente tem o artigo 440-AT. Esse artigo ele vai estabelecer uma situação de como fazer, vai explicar para o registrador como que eu faço o respectiva averbação de dados pessoais. Primeiro, eu preciso saber quando que eu preciso averbar os dados pessoais. Eu preciso averbar quando faltar elemento de qualificação pessoal obrigatório do proprietário ou de titular de outro direito real ou pessoal ativo. Já expliquei o que é o proprietário ou titular de outro direito real ou pessoal ativo, mas o que são esses elementos de qualificação pessoal? São aqueles elementos que estão previstos lá na Lei 6.015, que exige que tenha na matrícula, fazendo uma leitura junto com a legislação como um todo, claro, e também aqueles elementos que estão agora no provimento. Então isso aqui é bem interessante. E eu já vou passar para vocês quais são. O que o provimento fala? Qual é o procedimento que o registrador de imóveis deve fazer para a averbação de dados pessoais? Diz o seguinte: ainda que haja omissão de mais de um dado de especialidade subjetiva, ou seja, de dados pessoais, será realizada uma averbação de dados pessoais por pessoa ou por casal. Então, eu faço uma averbação por pessoa ou por casal. Se for solteiro, viúvo, é uma averbação. Se for o casal, faz uma averbação por casal. Isso tranquilo. Mas por que disse isso, ainda que haja mais de um dado de especialidade faltando? Porque são vários dados. CPF, RG, endereço, profissão, estado civil, etc. Nesses casos, a averbação de dados pessoais, você não pode fazer uma averbação de CPF, cobra uma averbação de CPF, uma averbação de RG, cobra uma averbação de RG, e assim por diante. Não, é uma única averbação por pessoa, ou se for casado, por casal. Então, bem importante isso aqui. Padroniza a nível nacional. Eu sei que havia divergências nos códigos de normas de cada estado. Isso dava diferença, inclusive, de custos. Mas isso aqui traz uma uniformidade e certamente uma questão bem justa, porque facilita aqui a uniformização de um procedimento. E quais são esses elementos de qualificação pessoal obrigatórios? Bom, de pessoa física, a gente tem lá no artigo 176 da Lei de Registros Públicos exigências, e que vem agora também com exigências mais específicas ainda no provimento 195. Primeiro, nome completo, CPF, RG ou outro documento oficial, que a gente sabe que pode vir a não ter o RG, e aí a legislação fala que substitui o RG a filiação. Nacionalidade, estado civil, situação que deve descrever aqui o regime de casamento e se ele foi anterior ou posterior à Lei 6.515 de 77, a lei do divórcio, né? Porque muda aí qual é o regime de bens legal, a profissão e o endereço. Então, nome completo, CPF, RG, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço. Alguns pontos aqui. A Lei 14.534 de 2023, a chamada Lei do CPF, uma lei bem recente, ela disse que se adota a partir de agora uma numeração única do cadastro de pessoa física, CPF, para todo documento oficial. Tanto é que se a gente vai fazer um documento nacional de identidade em qualquer dos estados, o que acontece? A gente vai ter o mesmo número do CPF para o documento nacional de identidade. E também para os documentos de conselhos profissionais, etc. É o que preceitua essa lei. Em meu entendimento, a partir da vigência da lei, o RG ele passa a ser equiparado ao CPF. Eu sei que aqui também há uma certa divergência, uma certa polêmica,
e alguns colegas entendem que se a pessoa ainda não atualizou o CPF, ela atualizou o RG, ela continua a ter o RG anterior. No entanto, eu vejo que essa situação ela é uma situação ex lege, ou seja, a lei estabeleceu que o CPF agora é um número único. É um cadastro único para a pessoa física. Se o CPF passou a ser o cadastro único, o único número que precisa constar do único cadastro é o CPF. Situação que ainda é interpretativa, o provimento não deu uma solução definitiva, mas eu trago aqui para reflexão para vocês, exatamente porque uma das averbações é a averbação de dados pessoais. Quanto aos elementos de qualificação obrigatória das pessoas jurídicas, é simples. Nome completo da pessoa jurídica, que é o nome empresarial, o CNPJ da matriz, nunca se coloca o CNPJ da filial, lembrando que a filial é mero estabelecimento, ainda que tenha um CNPJ, não é pessoa jurídica, então é só o CNPJ da matriz. A nacionalidade, eu já digo por que passou a ser obrigatório, e o endereço da sede. Então, CNPJ da sede, da matriz, e o endereço da sede, endereço da matriz. O nome completo, CNPJ, nacionalidade e endereço da sede. Por que a nacionalidade me parece que passou a ser obrigatório? Por quê? Existe previsão de diferença em relação à pessoa jurídica nacional e estrangeira. Qual que é a diferença? A aquisição de imóveis rurais por pessoa estrangeira tem restrições. Isso uma lei lá do tempo do regime militar, vocês conhecem, enfim, mas o que aconteceu com o provimento 195? Ele deixou claro que deve estabelecer a nacionalidade ou se é uma empresa nacionalizada com mais de 50% do capital, no caso de aquisição de imóveis rurais por estrangeiro. Em minha visão, é muito mais fácil, então, sempre colocar a nacionalidade, colocando nacional ou estrangeiro. Isso vai simplificar bastante e também vai viabilizar um maior controle em relação à aquisição de imóveis rurais por estrangeiro. Então, passa a ser um elemento de qualificação pessoal obrigatório das pessoas jurídicas. Uma observação aqui ainda dentro desse tema é que não se inclui dentro dos dados pessoais da pessoa jurídica, não deve constar o nome dos membros associados, do administrador, sócio, acionista. Não faz sentido. Imagine uma sociedade anônima, tem milhares de acionistas, isso não vai para a matrícula. Mesma coisa acontece com sócios. Essa questão, ela se dá por os sócios, os administradores, se utiliza do contrato social para fazer a qualificação registral, verificar quem que tem poderes de assinar pela pessoa jurídica e verificar então assim a qualificação, fazer a qualificação registral, mas não se inclui nomes de pessoas, dos sócios, acionistas, etc., no registro. Não é elemento de qualificação pessoal obrigatório. Se mudar os sócios lá na junta comercial ou no registro civil das pessoas jurídicas, isso não muda, não se averba nada disso na matrícula. Isso só se averba lá na junta comercial ou no RCPJ. Outra averbação interessante aqui, bem importante, é a averbação de Estado ou personalidade civil. A averbação das alterações de Estado ou personalidade civil estão descritas e também regulamentadas no artigo 440-AU do provimento. E quando que eu preciso fazer essas averbações? Quando em relação ao proprietário ou titular de outros direitos real ou pessoal ativo no registro imobiliário
estiver omissa essas informações em relação a casamento, separação, restabelecimento da sociedade conjugal, divórcio, constituição de união estável, dissolução ou restabelecimento dessa união estável, óbito, emancipação, interdição ou alteração de nacionalidade. Então, essas averbações elas devem seguir o princípio da continuidade. Então, assim, se ocorreu o casamento, separação, restabelecimento de sociedade conjugal, ou então ocorreu o divórcio, aí ocorreu o óbito, tem que averbar de forma cronológica, observando a concatenação dos atos decorrente da continuidade dos atos jurídicos que ocorreram. Então, deixa isso de forma expressa. E além disso, são averbações autônomas. Casou, averbação autônoma, separou, averbação autônoma, divórcio, averbação autônoma, interditou, averbação autônoma. Então isso é importante. Importante colocar isso, averbar essas informações, até porque o regime de bens, por exemplo, no casamento ou um divórcio, modifica até quem é o proprietário. Então isso não pode faltar essa informação no registro de imóveis. Então, quando ocorrer alteração, uma outra questão importante que deixa claro aqui no parágrafo único desse artigo, que quando ocorrer alteração do nome civil das partes em decorrência dos fatos descritos nesse artigo, essa informação vai ser consignada na própria averbação. Então a gente tem aqui uma situação de que a própria averbação deve constar. Fulano casou, conforme regime de bens tal, casou no cartório tal, matrícula tal, e o nome que passou a ter é esse nome. Então é importante isso também. Outra questão aqui de padronização foi os dados dos imóveis. Os dados dos imóveis está lá previsto também na Lei 6.015. E o que são os dados dos imóveis? São aqueles elementos de descrição do bem de raiz, do imóvel, que são obrigatórios, lá no artigo 176. Tem um dado do imóvel que passou a ser obrigatório, que não era obrigatório antes, que é o CEP. O CEP passou a ser obrigatório no registro de imóveis. E a averbação da descrição do CEP, se for só para averbar o CEP, sem outras averbações, só para incluir o CEP, o provimento diz que vai ser gratuita essa averbação. Então, como passou a ser obrigatório só a partir de agora, não decorre essa omissão de alguma omissão por parte do interessado, mas sim de uma modificação da legislação. Então, por isso que passou a ser uma averbação gratuita. Vai também essa informação do CEP ser importante para ser incluída lá no SIG-RI, como a gente falou em outras oportunidades. A averbação da descrição do imóvel, então ela será realizada em ato único, ainda que vários elementos de especialidade objetiva sejam alterados ou atualizados. Então, mudou o nome da rua, mudou o número predial e mudou o nome do lote vizinho. Eu faço isso tudo numa única averbação, tá? Lembrando que essa averbação ela não se confunde, até porque o procedimento é muito mais complexo, com a averbação de retificação diária que a gente vê um pouquinho mais para frente. Então aqui são só os dados dos imóveis e também um dado do imóvel que é uma averbação separada são os cadastros imobiliários, que a gente fala a partir de agora. A averbação dos cadastros imobiliários tem aquela finalidade que eu trouxe para vocês no início da minha fala. A averbação dos cadastros ela serve para quando faltar os códigos dos cadastros imobiliários obrigatórios que abranjam total ou parcialmente a área objeto da matrícula. Então, a gente tem vários cadastros que devem começar agora a constar de forma unívoca, ou seja, vinculado ao Código Nacional de Matrícula. E como é que a gente vai fazer isso?
averbando os cadastros nas matrículas. Averbando os cadastros, lembrando que o sistema de automação deve encaminhar a informação para o SIG-RI, assim a gente vai ter uma interligação, um link entre os respectivos cadastros públicos com os registros públicos. Então, cadastros públicos, para a gente lembrar, é o cadastro imobiliário fiscal que as prefeituras fazem, o cadastro imobiliário brasileiro da Receita Federal, o CCIR do INCRA e o CAR, que é o cadastro ambiental rural. Existem outros cadastros, como por exemplo o cadastro da SPU, que é um cadastro, o cadastro chamado RIP, que é Registro Imobiliário Patrimonial, que é só para imóveis públicos da União. Mas tem cadastros que são obrigatórios para todos os imóveis. Os imóveis urbanos, por exemplo, eles vão ser obrigatórios ter a averbação do cadastro imobiliário fiscal e, quando implementado na área urbana, do cadastro imobiliário brasileiro da Receita Federal. Já os imóveis rurais, eles têm a obrigatoriedade de ter os cadastros do CCIR, que é do INCRA, o CIB, que é da Receita Federal, e o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é dos órgãos ambientais estaduais vinculados ao CISNAMA. Então, o que estabelece o artigo 440-AW? Que é o artigo que vai tratar sobre os cadastros, a averbação dos cadastros imobiliários. Quando existente mais de um cadastro imobiliário vinculado a um imóvel e solicitada a averbação de seus números no mesmo protocolo, essa será considerada como ato único para fins de realização do ato registral. Então imagine o seguinte: se alguém traz o comprovante de cadastro do CCIR, do CIB, que é o antigo NIRF, número do imóvel na Receita Federal, então CCR, CIB, e também traz o CAR, vai apresentar isso para averbação no registro de imóveis. Esses 3 códigos vão ser averbados como ato único, então faz uma única averbação desses 3 códigos. O que pode acontecer? Pode acontecer de que a pessoa traga apenas o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, para averbar. Nesse caso, é possível averbar também, você não necessariamente vai ter que exigir os outros cadastros, até porque pode ser que por algum motivo não conseguiu ainda fazer os outros cadastros. Nesse caso, vai averbar só o CAR, mas aí, quando apresentar os outros cadastros, vai ter que fazer uma averbação separada, por óbvio. Então, se apresentar os 3 juntos, faz uma única averbação. Se apresentar um único cadastro, ou 2 desses cadastros, faz eles em conjunto, ou se apresentar separadamente, faz eles separadamente. Ou seja, vai depender de como chegar no protocolo. Chegando todos em conjunto, faz uma averbação única. Outra questão interessante é que os cadastros imobiliários eles podem abranger mais de um imóvel na forma de seus regulamentos e não constituem ônus real ou pessoal repersecutório para fins de emissão da certidão. Olha só, cadastro é diferente de registro. Registro, a gente tem o princípio da unicidade matricial. Registro, a gente tem o princípio da unicidade matricial. É diferente. A gente tem um imóvel para cada registro, um imóvel para cada matrícula, uma matrícula para cada imóvel. Cadastro não. Pode acontecer que o regulamento, como acontece com o regulamento do INCRA, da Receita Federal e do CAR, ele permita que imóveis vizinhos, imóveis que confrontem e que sejam do mesmo proprietário, eles sejam cadastrados como se fosse um imóvel único. Então você tem um único cadastro para quê? Para 2 imóveis, ou 3 ou 4, desde que aconteça isso. Uma questão interessante é que pode acontecer o contrário também.
Pode acontecer de você ter 2 cadastros que pegam a integralidade de um único imóvel. Por quê? Os cadastros não seguem a mesma lógica, do registro. Então a gente tem os cadastros com uma regra um pouco diferente, então uma diferença entre registro e cadastro. Além disso, a gente vai pegar aqui, por exemplo, Instrução Normativa do INCRA 82 de 2015 e a Instrução Normativa da Receita Federal 256 de 2002 e a Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente 2 de 2014, todos estabelecem que se os imóveis forem vizinhos, imóveis vizinhos, eles têm o mesmo proprietário, ainda que cortados por estrada ou até mesmo por rio, eles podem ser cadastrados num único cadastro, num único CCIR, num único CIB ou num único CAR. Veja só, isso aqui é uma questão diferente. No registro de imóveis vai ter 2 matrículas ou 3, mas o cadastro pode ser um único cadastro. Então é importante saber essa diferenciação para não dar nota devolutiva quando não há necessidade, tá? Porque é o registro que deve dirigir o cadastro, ou seja, o registro é que estabelece como o cadastro deve se organizar e não o contrário. Isso então é algo essencial para evitar exigências que não devem ser apresentadas. A gente tem então da Prefeitura o cadastro imobiliário fiscal, que veio no provimento como o CIF, né, Cadastro Imobiliário Fiscal, ou outra nomenclatura que seja dada pela municipalidade. Algumas prefeituras chamam de inscrição imobiliária municipal, outras chamam de código de cadastro de IPTU, enfim. Então, vai depender. O que acontece? Esse cadastro imobiliário fiscal, ele tem por finalidade o cadastro de imóveis urbanos. Ele tem uma finalidade tributária, uma finalidade, portanto, fiscal. E a sua criação, ela é uma criação que depende de cada município. Pode ser que tenha município que não tenha um cadastro. Então você não vai exigir esse cadastro. O que você exigiria? Uma certidão de que aquele imóvel em específico não tem cadastro. Ou então, se o município ainda não fez o cadastro das áreas municipais, um único documento até que o município lance o seu respectivo cadastro. Embora de uns anos para cá, a grande maioria dos municípios, mesmo municípios pequenos, tem cadastro imobiliário fiscal para cada imóvel lançado. Aqui um exemplo de cadastro imobiliário, que normalmente leva em conta a metragem da rua, tudo mais, e ele normalmente está vinculado ao Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU. Outro cadastro importante, que é o CCIR, que deve ser averbado no caso de imóveis rurais, é um cadastro fundiário, é o Código do Imóvel Rural, que vem junto com esse certificado do Código do Imóvel Rural, CCIR. Ele tem uma finalidade fundiária, ou seja, ele é um cadastro do INCRA com uma finalidade de controle, governança fundiária, gestão fundiária, e é um cadastro muito antigo, criado em 1964 e que passou a ser exigido desde 1967. Então, possivelmente, muitos imóveis certamente já têm essa informação do CCIR na matrícula. Aqui tem um exemplo de CCIR, a gente sabe que nele consta a fração mínima de parcelamento e outros módulos fiscais. Atualmente nós temos o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é um cadastro que substituiu o número do imóvel na Receita Federal, o NIRF, que era vinculado ao pagamento do Imposto Territorial Rural, o ITR, e que agora continua vinculado ao ITR, mas tem um escopo maior. O que acontece com o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro? A Receita Federal ela ampliou, através de uma instrução normativa, a Instrução Normativa 2030, ela ampliou o objeto, que antes eram apenas imóveis rurais e agora passa a ser imóveis rurais e urbanos. E a finalidade desse cadastro é tributária. A finalidade é
extrafiscal, no caso dos imóveis rurais, e de controle por parte da Receita Federal. Em tese, todos os imóveis do Brasil devem ter o cadastro imobiliário brasileiro. No entanto, atualmente apenas os imóveis rurais, todos os imóveis rurais já têm um cadastro, e os imóveis urbanos estão em fase de implementação. Então essa é uma questão interessante, mas que para o registrador ele não vai poder exigir o CIB dos imóveis urbanos nesse momento. Por isso que o provimento deixa claro que o CIB vai ser exigido quando for implementado. Então, na área urbana. Né? Na área urbana, então, se exige o CIB quando ele for implementado, e rural se exige esse cadastro desde logo. Ele foi criado em 1996, esse cadastro, então muitos imóveis também já vão ter averbado esse cadastro. Aqui um exemplo de uma certidão com o cadastro. O cadastro imobiliário brasileiro, ele surgiu, como dito, pela Instrução Normativa da Receita número 2030-2021, integra o SINTER, que é o Sistema Nacional de Gestão e Informações Fundiário, e valendo para imóveis urbanos, rurais, públicos ou privados, localizados no território nacional, e pode ser tanto para posse como propriedade. Isso aqui é uma questão bem interessante. Os cadastros não dependem que seja apenas propriedade, como é o caso do registro. Os cadastros podem ser feitos também para posse. Cadastro ambiental rural, de sua vez, ele é um cadastro com uma finalidade ambiental e tem por objeto apenas imóveis rurais. Foi criado em 2012, demorou para ser implementado pelo Código Florestal, e em 2012 ele, embora regulamentado na lei, ele passou a ter uma aplicação mais ampla a partir de 2017. O cadastro ambiental rural ele é de responsabilidade dos órgãos ambientais dos estados, mas é vinculado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA. E ele traz informações sobre reserva legal, área de preservação permanente, etc. Até porque no registro de imóveis, desde 2012, com o advento do Código Florestal, passou a não ser mais obrigatória a averbação da reserva legal. E aí a gente tem uma questão de que o CAR ele passou a ser um cadastro obrigatório, ele não é um registro, é um cadastro obrigatório, e ele gera uma obrigação com natureza real. Então, se transfere a obrigação de manter a reserva legal, se transfere a obrigação as obrigações ambientais, conforme artigo 2º, parágrafo 2º do Código Florestal. Então tem que estar lá nesse cadastro ambiental rural. Você pode perguntar, mas não vai constar no registro de imóveis a reserva legal? Não, vai constar apenas o número do código do cadastro ambiental rural, porque a partir desse número a gente consegue ver o sistema eletrônico onde que fica esse cadastro, onde que fica essa reserva legal, essa área de preservação permanente. Então, essa foi uma questão que foi estabelecida já há bastante tempo, a partir do artigo 18, parágrafo 4º do Código Florestal, que dispensou a averbação da reserva legal no registro de imóveis, e também uma decisão de 2013 do próprio CNJ que estabeleceu a obrigatoriedade de inclusão do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, lá no registro de imóveis, na matrícula, e não sendo obrigatório, portanto, a averbação da reserva legal.